que aconteciam no Brasil, praticamente não acontece mais. E me desculpe a modéstia, em grande parte, pela minha coragem de indicar um time de ministros comprometido com o futuro do Brasil. Continua não sendo fácil, mas pode ter certeza, hoje em dia, eu conto com muitos parlamentares dentro do Congresso Nacional que já comungam dessa tese, de vários partidos, exceto da extrema esquerda, porque o que eles querem, no final das contas, é roubar a nossa liberdade. No que depender de mim, não medirei esforços para que isso não aconteça. Dizer ao prezado ex-ministro Sérgio Moro, como o senhor disse hoje na sua coletiva, por 3 vezes, o senhor disse que tinha uma biografia a zelar. Eu digo a Vossa Senhoria que eu tenho um Brasil a zelar. Não apenas fiz um juramento, quando sentei praça nos idos 1973, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas, em dar a vida pela minha pátria, se preciso fosse. Mais que a vida para a minha pátria, eu tenho dado. Eu tenho dado o desconforto da minha família. Mas mais torpes possíveis, não só contra a minha família, bem como aqueles que estão ao meu lado. Falava-se em interferência minha na Polícia Federal. Ora as bolas, se eu posso trocar um ministro, por que não posso, de acordo com a lei, trocar o diretor da Polícia Federal? Eu não tenho que pedir autorização para ninguém para trocar o diretor ou qualquer outro que esteja na pirâmide hierárquica do Poder Executivo. Será que é interferir na Polícia Federal, quase que exigir e implorar a Sérgio Moro que apure quem mandou matar Jair Bolsonaro? A PF de Sérgio Moro mais se preocupou com Marielle do que com seu chefe supremo. Cobrei muito deles aí. Não interferi. Eu acho que todas as pessoas de bem no Brasil querem saber. E entendo, me desculpe, senhor ex-ministro, entre meu caso e da Marielle, o meu está muito menos difícil de solucionar. Afinal de contas, o autor foi preso em flagrante delito. Mais pessoas testemunharam, telefones foram apreendidos, 3 renomados advogados, em menos de 24 horas, estavam lá para defender o assassino. Isso é interferir na Polícia Federal? Será que pedir à Polícia Federal, quase que implorar, via ministro, para que fosse apurado o caso Marielle, no caso porteiro da minha casa 58, na Avenida Lúcio Costa, 3100? Quase que por acaso descobrimos, se não eu pedir para o meu filho ir na portaria e filmar a secretária eletrônica? Talvez até hoje ficasse a dúvida para todos que eu poderia estar envolvido nisso. Isso foi numa quarta-feira de março de 2018, onde entre a ligação do porteiro para a minha casa e as minhas digitais nos painéis de presença da Câmara, tinha um espaço de menos de 1 hora, eu não estava lá. Depois, a perícia da Polícia Civil do Rio ainda chega à conclusão que aquela voz não é a voz do porteiro em questão. Será que é interferir na Polícia Federal, exigir uma investigação sobre esse porteiro? O que aconteceu com ele? Ele foi subornado? Ele foi ameaçado? Ele não sofre ele sofre das faculdades mentais? O que aconteceu? Para ele falar com tanta propriedade um fato que, segundo ele, existiu há praticamente 1 ano atrás,
É exigir da Polícia Federal muito, via seu ministro, para que esse porteiro fosse investigado, com todo respeito a todas as vidas do Brasil. Acredito que a vida do Presidente da República tem um significado, que afinal de contas é o chefe de Estado. Isso é interferir na Polícia Federal? Cobrar isso da sua Polícia Federal? Confesso que, ao longo do tempo, como bem vos lhes disse, uma coisa é ter uma imagem e conhecer uma pessoa, a outra é conviver com ela. Nunca pedi para ele, para que a PF me blindasse onde quer que fosse. Quando se fala em corrupção, eu falo da minha vida particular. Nos últimos 2 anos de parlamentar, gastei menos da metade que poderia gastar na sua cota parlamentar, com passagem aérea, com despesa de combustível, de alimentação, de aluguéis. Na vida de presidente da República, eu tenho 3 cartões corporativos. 2 são usados para despesas, as mais variadas possíveis, que afinal de contas, mais de 100 pessoas estão na minha segurança diariamente. Despesas de casa normal. E um terceiro cartão, que eu posso sacar 24 mil por mês, sem prestar conta. Eu posso sacar 24 mil reais e gastar onde bem entender, sem prestação de contas. Quanto eu usei dessa verba desde janeiro do ano passado? 0. Isso é obrigação. Desliguei o aquecedor da piscina olímpica do Alvorada. Modificamos o cardápio. Mas isso não tem nada a ver. É obrigação da minha parte. Mas só para lembrar que eu tenho preocupação com a coisa pública e busco dar exemplo. Quando se fala em interferência, tem aqui um ministro meu, tão importante quanto os demais, que nós somos uma corrente, nenhum elo é mais forte que a própria corrente, o Paulo Guedes. Quando eu vi que o Inmetro, que é um órgão parecido até, logicamente, cada um na sua função, com a Polícia Federal, com a PRF, com a Secretaria da Cultura, do Marcelo Antônio, entre tantas outras. Eu falei, Paulo Guedes, eu vou implodir o Inmetro, porque o que eu descobri lá, nós não podemos deixar o povo sofrer dessa maneira. Queriam trocar 1 milhão e 100 tacógrafos de motorista, cada tacógrafo custando R$ 1.900. Quem ia pagar a conta era o motorista de caminhão, o motorista de van, de ônibus. Queriam trocar todos os taxistas. No estado do Rio de Janeiro, 40 mil taxistas iam ter que comprar um novo taxímetro. Queriam um chip em cada bomba de combustível no Brasil, onde nós ficamos sabendo que não teria a sua devida eficácia. Não tem, essa conta não foi para o povo pagar. A obrigação do Inmetro é, obviamente, atestar a qualidade de muita coisa e, de preferência, obviamente, evitar onerar o nosso já sofrido povo brasileiro com a pesada carga de impostos que tem. Implodimos o Inmetro. E a Polícia Federal? Como publicado por vocês no dia de ontem, mas esqueçam a imprensa. Ontem, numa videoconferência, o senhor Valeixo se dirigiu a todos os seus 27 superintendentes e disse que desde janeiro a Polícia Federal, os superintendentes são a prova disso. E eu algumas vezes falei com o Sérgio Moro sobre a Polícia Federal. Quando eu me elegi, havia uma ideia por parte de policiais, muitos trabalhavam comigo, em torno de 60 em rodízio, eu tinha direito a isso pela legislação,
até o maior efetivo, por ser o candidato com maior chance, e mesmo assim, apesar de todo o trabalho da Polícia Federal, não conseguiu evitar a tentativa de homicídio. Mas eu digo, foi a Polícia Federal, com seu trabalho técnico, preventivo, que também foi um elo na salvação da minha vida. Porque a cada ponto, a cada esquina que eu passava, eles tinham um plano da minha evacuação, caso sofresse alguma coisa. Então, a Polícia Federal, em primeiro lugar, eu devo a minha vida a esses homens, bem como alguns policiais militares de Brasília e do Rio que voluntariamente estavam lá em Juiz de Fora. E o que eu quero, o que nós queremos da Polícia Federal, que ela seja usada em sua plenitude, que as suas operações sejam, no mínimo, mantidas, no que depender de mim, potencializadas, que é com o trabalho dela, que num primeiro momento, a população brasileira, o combate à corrupção, o combate ao crime organizado. E, como mesmo o senhor Valeixo disse que estava cansado, eu comecei a fazer gestões junto ao ministro para trocarmos o diretor-geral da Polícia Federal. Era a intenção dele, como ele declarou ontem, que desde janeiro queria sair. Nós cansamos, nós não somos máquinas. No dia de ontem, eu conversei com o senhor Sérgio Moro, só eu e ele, como na maioria das vezes nossas conversas, onde eu sempre abri o coração para ele. Eu já duvido se ele sempre abriu o coração para mim. Eu sempre disse aos meus ministros, a confiança tem que ter dupla mão. O ministro quer que eu confie nele, quer e tem razão, mas eu também quero que o ministro confie em mim. Sempre falei para ele, Moro, não tenho informações da Polícia Federal. Eu tenho que todo dia ter um relatório do que aconteceu, em especial nas últimas 24 horas, para poder bem decidir o futuro dessa nação. Eu nunca pedi para ele o andamento de qualquer processo. Até porque a inteligência, com ele, perdeu espaço na justiça. Quase que implorando informações. E assim, eu sempre cobrei informações dos demais órgãos de inteligência oficiais do governo, como a ABIN, que tem à frente um delegado da Polícia Federal. Uma pessoa que eu conheci durante a minha campanha e tem um nome e é respeitado pelos seus companheiros. E conversando ontem com o Moro, entre muitas coisas, até que chegou na questão Valeixo, eu falei, está na hora de botar um ponto final nisso. Ele está cansado, está fazendo como pode o seu trabalho. Pessoalmente, não tenho nada contra ele. Conversei poucas vezes com ele durante 1 ano e 4 meses. Sim, poucas vezes, mas conversei com ele. E a maioria das vezes estava o Sérgio Moro do lado. Então, eu falei que amanhã, dia de hoje, o Diário Oficial da União publicaria a exoneração do senhor Valeixo. E, pelo que tudo indicava, a exoneração a pedido. Bem, ele relutou, o senhor Sérgio Moro, e falou, mas o nome tem que ser o meu. Falei, vamos conversar. Por que tem que ser o seu e não o meu? Ou então vamos pegar, já que não tem interferência política, técnica, humana, pegar os que têm condições e fazer um sorteio. Por que tem que ser o dele e não possivelmente o meu, ou um de consenso entre nós dois? E eu lembrei da lei de 2014, que a indicação é minha, é prerrogativa minha. E o dia que eu tiver que submeter a qualquer um subordinado meu, eu deixo de ser presidente da República. Jamais pecarei por omissão. Falei para ele, quero um delegado
que pode não ser o seu, pode não ser o meu, mas que eu sinta, além da competência óbvia, se bem que isso é uma coisa comum entre os delegados da Polícia Federal, que eu possa interagir com ele. Por que não? Eu interajo com os órgãos de inteligência das Forças Armadas, se preciso for, eu interajo com a BIM, interajo com qualquer um do governo, sempre procuro o ministro. Mas, numa necessidade, eu falo diretamente com o primeiro escalão daquele ministro, como ontem, ou anteontem, eu tinha que decidir uma coisa, tinha que ver com a Marinha. Mas como era exclusivamente com a Marinha, eu resolvi naquele momento não falar com o ministro da Defesa. Falei diretamente com o da Marinha e foi resolvido de acordo com o interesse dele. E depois participei do ministro da Defesa. Isso não é quebra de hierarquia, é necessidade. Não posso abrir mão disso, assim como o ministro da Defesa pode ligar diretamente ao comandante de batalhão sem passar pelo comandante da brigada. Se preciso for, depois ele participa, para evitarmos que venhamos ferir o princípio da hierarquia. E mais, já que ele falou em algumas particularidades, mais de uma vez, o senhor Sérgio Moro disse para mim, você pode trocar o Valeixo sim, mas em novembro, depois que o senhor me indicar para o Supremo Tribunal Federal. Me desculpe, mas não é por aí. Reconheço as suas qualidades em chegando lá, se um dia chegar, pode fazer um bom trabalho, mas eu não troco. E outra coisa, é desmoralizante para um presidente ouvir isso, mais ainda externar, ou não trocar, porque não foi trocado, sugerir a troca de 2 superintendentes entre o do Rio, a questão do porteiro, a questão do meu filho 04, o Renan, que agora tem 20, 21 anos de idade, quando no da questão do porteiro, do caso Adélio, 2 ex-policiais teriam ido falar comigo, também apareceu que o meu filho 04 teria namorado a filha desse ex-sargento. Eu comecei a correr atrás. Primeiro eu chamei meu filho. Abre o jogo. Pai, eu saí com metade do condomínio, nem lembro quem é essa menina, se é que eu estive com ela. Hoje a vida é assim. A intenção de dizer que o meu filho namorava a filha do ex-sargento era que nós tínhamos um relacionamento familiar. Eu não me lembro dele. Pode ser até que tenha tirado foto com ele. Durante pré-campanha e campanha era comum eu tirar em média 500 fotografias por dia, porque essa era a minha imprensa. E daí eu fiz um pedido para a Polícia Federal, quase com por favor, chegue em Mossoró e interrogue o ex-sargento. Foram lá, a PF fez o seu trabalho, interrogou e está comigo a cópia do interrogatório, onde ele diz simplesmente o seguinte: a minha filha nunca namorou a filha do presidente Jair Bolsonaro, que a minha filha sempre morou nos Estados Unidos. Mas eu aqui tenho conta disso? Ou é um ministro, ou é uma Polícia Federal que tem que se interessar? Não é para me blindar, porque eu não estou em curso em nenhum crime. A mídia, outras instituições já me botaram de cabeça para baixo, chacoalharam tudo. Levantaram até que com 5 anos de idade, revista Época, eu chamava uma mulher de gorda em Eldorado Paulista. Descobriram, eu nem sabia, que a avó da minha esposa já foi presa por 3 anos por tráfico de drogas.
Confesso, e se soubesse, ele sabendo sua inocência, em vez de fazer uma cirurgia plástica para ficar mais jovem, né, mais bonita, ela resolveu fazer uma cirurgia na certidão de nascimento, diminuindo 10 anos a sua idade. Esse foi o crime dela. Se coloca em público isso daí, para escrotizar, para dizer que ela não tem caráter. O caso Queiroz foi para a Polícia Militar, depois de um tempo, fizemos amizade, trabalhar comigo, com meu filho. Mas ele responde pelos seus atos. Não foi por uma, foi por duas vezes que o cara me pagou com cheques. E não estaria na minha conta. E não 24 mil reais, foi 40 mil reais. Desde o primeiro momento. Não é uma pessoa, porventura, faz algo de errado, está do nosso lado. Você tem que ser responsabilizado. E o tempo todo ser cobrado por isso. Nunca pedi para blindar ninguém da minha família. Jamais faria isso. Agora, eu lamento que aquela pessoa que mais tinha que defender dentro de uma legalidade não tem pesado na última reunião de ministros, onde eu cobrei dele, na frente de todos os ministros, que ele tomasse uma posição sobre a prisão e algemas usada contra mulheres na praia, mulheres em praça pública, como de Araraquara, um pobre, um humilde trabalhador do que ele tinha que mostrar sua cara. Ele tem amparo na lei do abuso de autoridade. Essa lei que não tem que ser questionada, discutida, tem que ser cumprida. Quem é contra ela, que apresente o MADIM junto ao órgão competente, que ajude junto ao Supremo Tribunal Federal. O silêncio. Duas matérias, mas a minha vida, as minhas ações, elas são de um arrebento de explosão. Eu não posso admitir cercear o direito de ir e vir quem quer que seja. E a lei que fala sobre isso, no caso de pandemias, é alguém comprovadamente infectado. A decisão dessas medidas coercitivas cabem aos respectivos governadores e prefeitos. Assim decidiu o Supremo Tribunal Federal. E uma vez decidido, não cabe a mim questionar mais. Prefeitos, alguns governadores, em cima disso, estão cometendo tremendos absurdos. E o governo federal tem que se posicionar, tem que peticionar o Supremo Tribunal Federal, entrar com ações. E quem tem que fazer isso? O presidente? Ou o ministro da pasta responsável? Isso incomoda ele. É o ministro, lamentavelmente, desarmamentista, dificuldades enormes com decretos para facilitar para os CACs ou para aqueles que têm uma arma a compra de armamento, de munição. Aquilo que eu defendi durante a campanha e pré-campanha, os ministros têm obrigação
de estar junto comigo. Caso contrário, não estão no governo certo. Não tenho mágoa do senhor Sérgio Moro. Hoje pela manhã, acredito que 7 ou 8 deputados, ou meia dúzia, tomaram café comigo. E eles estão à vontade, se quiser falar ou não. Eu lhes disse, hoje vocês vão conhecer quem realmente não me quer na cadeira presidencial. Esse alguém não está no Poder Judiciário, nem está no Parlamento Brasileiro. Vocês vão conhecê-lo às 11 da manhã, repetindo a vocês. Veio com a cunha. Se ele quer ter independência, como eu tenho, autoridade, ou se quisesse, poderia vir candidato em 2018. Eu não posso conviver, ou fica difícil a convivência, com uma pessoa que pensa bastante diferente de você. Um fato que foi noticiado muito no início do ano passado, ele nomeou a senhora Ilona Sabó como suplente de um conselho, e nós sabemos que essa senhora, ou senhorita, tem publicações, as mais variadas possíveis, defendendo o aborto, ideologia de gênero, entre tantas outras coisas, que são em completo desacordo com as bandeiras que eu defendi, que os cristãos brasileiros também defendiam, e até ateus defendiam também. Não foi fácil conseguir a exoneração dessa pessoa, porque o tempo todo você me deu carta branca e porteira fechada. Mas quase sempre se lembrava do poder de veto. Torci muito para dar certo. Muito. Mas, infelizmente, ou felizmente, no dia de hoje, após nossa conversa no dia de ontem, eu até fui sinalizado que ele compareceria à presidência e seria bem recebido, como foi o senhor Mandetta há poucos dias, para comunicar seu afastamento, ou para tentar a última cartada. Tem mais esses nomes aqui, para o DG. O senhor concorda com algum desses? E daí tomar uma providência. Eu sempre fui do diálogo. Vocês não vão encontrar nenhum ministro meu que vai dizer que eu impus para ele. Ele resolveu marcar uma coisa. Acusações infundadas. Nós que estamos na linha de frente, nós ministros, tem algo mais importante que a nossa biografia. É o bem-estar do seu povo, é o futuro, no sentido figurado, muito tiro na cara, mas cumprir a missão. Aqui tem ministros que apanham todo dia, como Abraham Van Traub, por exemplo. Outros apanham também, mas esse é um exemplo. Luta contra uma doutrinação de décadas, onde vem demonstrando que a educação do Brasil nunca teve tão mal. Não só as provas do PISA, bem demonstram que estamos em várias matérias, em último na América do Sul, em último no mundo. Isso tem que ser mudado. Ele tenta e vem demonstrando com muito trabalho que não vale, senhores pais, senhoras mães, que seu filho tenha um pedaço de papel escrito diploma. Ele tem que exercer aquele ofício. O diploma, hoje em dia, passou a ser apenas uma figura decorativa para alunos. Ele tem que ser um bom profissional e não um bom militante. Três páginas bem
curtas apenas aqui. Eu vou ler e dar o encerramento a essa coletiva. Meu compromisso é com o Brasil e com a democracia. Sempre dei plena liberdade aos meus ministros, sem abrir mão do meu poder de veto e da minha autoridade como presidente da República. Sempre mantive diálogos republicanos com todos os meus ministros. Temos discordâncias e convergências, mas em qualquer situação mantive o respeito à opinião de todos. Sempre fui leal a eles. Ontem, mais uma vez, conversamos com o senhor ministro Sérgio Moro sobre a substituição na Polícia Federal. Esperava, em conjunto com o senhor ministro, definir um nome para dirigir a instituição, ainda que, pela lei, esta seja uma prerrogativa exclusiva do presidente da República. Estou decepcionado e surpreso com o seu comportamento. Não se dignou a me procurar e preferiu uma coletiva de imprensa para comunicar sua decisão. Meu compromisso é com a verdade, sem distorções. Não são verdadeiras as insinuações de que eu desejaria saber sobre investigações em andamento. Nos quase 16 meses em que esteve à frente do Ministério da Justiça, o senhor Sérgio Moro sabe que jamais lhe procurei para interferir nas investigações que estavam sendo realizadas. A não ser aquelas, não vi interferência, mas quase como uma súplica sobre o Adélio, o porteiro e meu filho 04. Sobre a exoneração do Dr. Valeixo, diretor-geral da Polícia Federal, pela Lei 13.047/2014, é prerrogativa do Presidente da República a nomeação e a exoneração do diretor-geral, bem como de vários outros cargos da administração direta. A exoneração ocorreu após uma conversa minha com o ministro da Justiça, pela manhã de ontem. À noite, eu e o doutor Valeixo conversamos por telefone e ele concordou com a exoneração a pedido. Desculpe, senhor ministro, o senhor não vai me chamar de mentiroso. Não existe uma acusação mais grave para um homem como eu, militar, cristão e presidente da República, ser acusado disso. Essa foi a minha conversa com o doutor Valeixo. E mais ainda, não só a imprensa publicou, no dia de ontem e de hoje, bem como, entre aspas, o doutor Valeixo, em contato com a Superintendência do Brasil, comunicando que estava cansado, que desde janeiro queria sair. Então não foi uma demissão que causasse surpresa a quem quer que fosse. A PF é uma instituição de Estado. Ela deve se conduzir de acordo com a Constituição Federal e as leis do país. Não importa quem as conduza. Não abro mão disso. Não existe possibilidade de interferência na Polícia Federal. Sua própria estrutura e seus profissionais garantem a autonomia de suas investigações. Esta autonomia é inerente à instituição, independente de governos. Não posso aceitar minha autoridade confrontada por qualquer ministro. Assim como respeito a todos, espero o mesmo comportamento. Confiança é uma via de mão dupla. Continuarei fiel a todos os brasileiros. Seguirei no combate à corrupção, às organizações criminosas e no trabalho para a redução da criminalidade. O governo continua. O governo não pode perder sua autoridade por questões pessoais de alguém
que te antecipa a projetos outros. Travo o bom combate. A minha preocupação é entregar o Brasil para quem vier me suceder no futuro, bem melhor do que recebi em janeiro do ano passado. Confio nos meus ministros, nos servidores públicos, que têm nos ajudado a vencer a estes obstáculos. O Brasil é maior do que qualquer um de nós. Esse é o nosso a pátria vai ter e, se possível, se for o teu sangue para defender a democracia e a liberdade. Meu muito obrigado a todos os senhores. Está encerrado este pronunciamento. Bom, eu expressei a minha opinião aqui antes da explanação do presidente. Deixa o Moro e o Bolsonaro aqui do jeito que pode aqui atrás. O lance é o seguinte, eu disse aqui que achava uma bobagem o presidente da República demitir o ministro Moro, que é o ministro melhor avaliado do governo dele, no meio de uma pandemia, de uma crise que abate o mundo inteiro. Muito mais o Brasil, que é um país que é a 10ª economia do mundo, mas que vive uma crise sanitária, primeiro pensando em vidas, e econômica de uma grandeza enorme. Mas que se aquilo que o Moro tinha dito de manhã fosse verdade, o presidente não só tinha cometido uma injustiça com aquele ministro que é o mais bem avaliado de todos os seus ministros. Achei estranho que o Paulo Guedes chegou lá de máscara depois. Será que está com suspeita de coronavírus? Mas não é esse o ponto. E o Paulo Guedes é outro cara que vem fazendo um bom trabalho, pelo menos do meu ponto de vista. Mas achei que seria uma coisa pouco inteligente demitir o Moro nesse momento. E se o que o Moro falou de manhã fosse verdade, tá? Que o presidente queria colocar lá alguém que facilitasse a ele as investigações, e ninguém tem esse direito de interferir nas investigações, até o presidente da República, porque isso é crime que todo e qualquer jurista reconhece como crime. Achei que seria de uma inoportunidade impressionante. Achei que seria inoportuno botar o Moro para correr uma hora dessa, mesmo porque é o melhor ministro com desempenho de avaliação pesquisa. Diante disso que eu falei, porque eu sempre falo a verdade, como eu aplaudi a saída do Mandetta, eu achava que o Bolsonaro estava fazendo uma barbaridade mandando o Moro embora. Ainda não formei um conceito total, mesmo depois da fala do presidente. Porque até ele chegar naquela consideração final que ele leu, ele não tinha deixado claro que o Moro tinha mentido no que ele falou. No final, quando ele leu, ele disse que o Moro mentiu quando disse que ele queria colocar no cargo alguém que, na realidade, passasse tudo que estava sendo investigado para ele. Até ali, só havia uma acusação grave, e era dele, Bolsonaro, para com o Moro. Que o Moro teria barganhado o cargo de superintendente da Polícia Federal, né? Dizendo o seguinte, olha, eu deixo o Valeixo sair desde que você me indique para o Supremo Tribunal Federal. E ele, Bolsonaro, disse que não aceitou. Eu não sou jurista, nem pretendo ser, nem pretendo entender de leis, nem quero entender de leis, para saber qual é a confrontação e investigação num caso como esse, que muita gente vai pedir o processo de impeachment do presidente. Com certeza vai pedir, alguns partidos vão pedir, sob dessa colocação do Moro, de que o presidente queria a processos confidenciais, a investigações confidenciais que a Polícia Federal estava fazendo.
O presidente disse claramente que o Moro mentiu. Se o Moro mentiu, tá? E ele tem direito de replicar o presidente, ou falar, ou, sei lá, processar, fazer o que ele quiser. Se o Moro mentiu, claro que o Bolsonaro não poderia nem pensar em lá atrás manter o Moro como um cara de confiança. Não podia pensar. Se o Moro mentiu, é porque o Bolsonaro desconfiava que ele poderia a qualquer momento mentir. Não é? Se o Moro barganhou o cargo do superintendente, olha, eu mando o cara embora, mas desde que você me bote lá no Supremo Tribunal Federal. Eu também teria perdido a confiança no Moro. Mas agora como é que fica esse imbróglio, juridicamente falando? Não é? O presidente da República falou a verdade agora quando o Moro mentiu ou vice-versa? Qual é a situação jurídica que fica nesse caso? Ele foi muito enfático ali. O presidente falou claramente que o Moro mentiu. E aí é crime por parte do Moro se ele mentiu. E o Moro disse que o presidente queria que ele tivesse alguém ali na Polícia Federal que lhe facilitasse o acesso a investigações em andamento, o que me parece ser crime, e quem vai falar agora é um ex-presidente e pode confirmar se isso é verdade ou não. Eu confesso que sempre fui a favor do Moro, sempre defendi o Moro. Acho que o governo do Bolsonaro perde um grande quadro. A prova disso é queda de bolsa, a ascensão do dólar. Perde o melhor quadro, na minha opinião, que ele tem dentro do governo dele, só que eu não estava dentro do governo dele. Se ele desconfia do Moro, por que ele não fez isso antes, demorou tanto tempo para fazer também? Mas se o Moro mentiu, realmente a situação fica muito difícil. Se o Moro pediu a ele a barganha do cargo de ser indicado ao Supremo para dar a cabeça do Valeixo, que o Valeixo já queria sair mesmo, e se o Valeixo falou ontem com o presidente que queria sair mesmo, e por isso foi exonerado hoje de manhã, aí os crimes de falsidade ideológica e crime de ter acesso a investigações em andamento são crimes que não aconteceram. Mas quem é que está dizendo a verdade? Alguém tem que procurar saber quem está dizendo a verdade. Se for aberto um processo de impeachment, isso vai ser apurado. O que me parece é o Aras quem vai analisar agora a questão. Não sei se o Aras vai falar ou se não vai falar, que é o Procurador-Geral da República. Não sei se vai falar. Não sei também qual é a repercussão que nós estamos tendo por aí, é por isso que eu vou querer saber a repercussão. O que menos importa agora é a minha opinião, tá? Se o presidente ficasse em todo aquele discurso que ele fez na primeira parte, sobre o que é o governo dele, sobre o que foi o assassinato, sobre a investigação do caso da Marielle e tal, eu não teria me convencido de quando ele enfaticamente leu palavras ali no final, que ele disse que o senhor Sérgio Moro mentiu. Se o Sérgio Moro mentiu, ele realmente merecia ter sido demitido mesmo, porque ele foi praticamente demitido. Pediu demissão porque ele queria uma coisa que o Bolsonaro não fez e simplesmente ele caiu fora, né? O Mandetta foi demitido mesmo pelo que ele falou. O Sérgio Moro foi convidado a sair. Se o presidente da República tinha tanta desconfiança assim do ministro Moro, podia ter mandado embora antes, né? Mas se o Moro mentiu no depoimento de hoje, foi um depoimento grave, porque vamos ver o que o Moro fala. Cadê o Moro falando aí? Vamos ver o que o Moro fala, porque só no final o Bolsonaro enfatizou, deixou claro que o que o Sérgio Moro falou era mentira. Era mentira. Só no final, quando ele leu. Até ali foi o discurso do governo, que os ministros são leais a ele e tal, que queria entregar um Brasil melhor. Mas quando ele disse que o Moro mentiu, é a palavra do presidente contra o Sérgio Moro. Eu perguntei ao único jurista que eu entrevistei hoje, que por sinal era o governador do Rio de Janeiro, o Witzel, que é desafeto do Bolsonaro,
E ele me disse que não dava para responder ali e tal. Eu queria saber à luz da lei. Vou entrevistar um cara que é jurista e foi presidente da República agora, daqui a pouquinho. Peço a ele só mais um segundinho. Mas se houve mentira do ministro Moro, ele não merecia um cargo de confiança que ele tinha junto à presidência da República. Se o Bolsonaro não falou a verdade, ele merece um processo de impeachment. Mas como que se resolve isso? Como que se resolve isso? É o que eu quero saber à luz da lei, porque eu não tenho a resposta. Agora, o Bolsonaro foi enfático ali, primeiro dizendo, o Moro daria a cabeça do Valeixo se eu o apresentasse como ministro do Supremo. Né? Aí eu já começo a desconfiar. Se o Moro falou isso mesmo, e parece que falou, se o Moro falou isso mesmo, então ele já estava pouco se lixando para o Valeixo ficar lá. Se ele falou isso mesmo, e está aqui à disposição, o Bolsonaro falou 1 hora e pouco aqui, está aqui à disposição o nosso canal, para o Moro ligar para cá e falar, se ele falou isso, então foi apenas um bode expiatório o Valeixo para ele sair. Porque se ele barganhou lá atrás a cabeça do cara que não queria ficar e não queria mesmo, porque ontem o Valteiro me falou, faz tempo que o Valeixo já falou para todo mundo que queria sair. Se o Moro barganhou a cabeça do cara lá atrás para ser ministro do Supremo, então a história muda completamente. Porque o desmentido do presidente Bolsonaro, e foi a coisa mais importante que aconteceu ali, veio no final, quando ele disse que o Moro claramente mentiu, quando falou que ele queria ter acesso a processos, a investigações em curso da Polícia Federal, e isso autoridade nenhuma, nem o presidente da República tem direito a saber quando está em curso, principalmente quando envolve alguém da família dele ou coisa parecida. Me permita só mais um segundinho, o presidente Temer que vai falar agora, e é jurista, e é ex-presidente da República, e a gente vai ouvir repercussão de todo mundo. Me permita só mais um segundinho, mas eu quero ver essa fala do Moro aí, que essa fala caracteriza crime mesmo, o que foi desmentido pelo presidente Bolsonaro, e veio bem a tempo esse desmentido, porque no mínimo tem o benefício da dúvida aí. Vamos ver. Não são tantos essa questão de quem colocar, o problema é por que trocar, né? E permitir que seja feita a interferência política no âmbito da Polícia Federal. O presidente me disse mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher aí relatórios de inteligência, seja o diretor, seja o superintendente, e realmente não é o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação. As investigações têm que ser preservadas, né? Imaginem se durante a própria Lava Jato, né, o ministro, o diretor-geral, o presidente, então presidente Dilma, né, o ex-presidente Luiz ficar se ligando para o superintendente em Curitiba para colher informações sobre as investigações em andamento. Então, a autonomia... O ministro Moro, que foi juiz e juiz da Lava Jato, conduziu todo aquele processo, levando um monte de gente para a cadeia, disse aí, tacitamente, porque essa é a posição dele, não se altera, ele se mantém inalterado com o que ele fala, ele disse aí claramente que o presidente da República apresentou como objetivo da mudança do superintendente da Polícia Federal ter um contato para ter acesso em casos de investigação. Ele não falou em crime, mas é claro que ele sabia que o que ele estava dizendo era um crime grave cometido por uma autoridade máxima do país. Até citou o caso da Dilma, deve ter citado o caso do ex-presidente Michel Temer, que ficou no lugar da Dilma também, que em nenhum momento foi procurado por eles para perguntar sobre o que estava sendo investigado. Moral da história,
o Moro não falou isso por falar, porque com o conhecimento jurídico que ele tem, ele quis acusar o presidente de cometendo um crime grave que cabe, sim, um processo de impeachment. Aí, eu estava esperando o Bolsonaro falar. Ele falou. No final, ele disse que o Moro mentiu. No final, ele deixou claro que o Moro mentiu. Antes disso, já que o princípio da crise é o sujeito aí, o superintendente da Polícia Federal, o delegado da Polícia Federal, antes o Bolsonaro, porque aquilo tudo que ele falou de governo e tal, aquilo tudo não me interessou muito. Mas isso chamou a atenção do Brasil inteiro, já que o principal cara que o Moro queria ficar lá, né? O principal cara, e que ele queria sair, o cara que queria sair, já que é o bode expiatório, que o Bolsonaro ascendente o Valeixo. Vamos ver. Mais de uma vez, o senhor Sérgio Moro disse para mim, você pode trocar o Valeixo sim, mas em novembro, depois que o senhor me indicar para o Supremo Tribunal Federal. Me desculpe, mas não é por aí. Se o Moro fez isso, foi gravíssimo o que ele fez também para ganhar com o presidente da República, lá atrás, né, um cargo no Supremo, dando a cabeça de um cara que ele disse que queria manter até ontem. Então é um imbróglio desgraçado que nós estamos aí. Que foi ruim pra caramba o Moro sair do Ministério, foi ruim porque era o ministro mais bem avaliado, com certeza, da República. Mais bem avaliado que o presidente, que todo mundo. Você entendeu? O presidente Temer está na linha ainda ou não? Está na linha o presidente Temer? Então, presidente, boa tarde, é um prazer falar com o senhor. O Brasil inteiro estava esperando esse discurso do Bolsonaro. É lógico que o Moro é uma figura que é muito bem vista no país pela condução da Lava Jato e daí por diante. É o ministro de primeira grandeza lá do presidente Jair Bolsonaro. Eu sempre defendi o juiz Moro quando era juiz, porque combateu o crime, daí por diante. Sempre foi muito enfático em combater o crime, daí por diante.